12 dias para 12 meses do nosso 2025. Mês de novembro, vamos entrar agora no dia 11, trazendo mais uma mensagem, dessa série de mensagens representando cada mês desse ano. Paz seja com todos. O tema de hoje nós vamos falar sobre a presença de Deus, um Deus que se faz presente em nossas vidas em todos os momentos, em todas as situações, seja ela qual for, Ele se faz presente, Ele manifesta a sua presença. E a base bíblica para hoje, a nossa referência está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 15, eu vou estar lendo aqui para vocês. Diz assim: Também Deus instruiu Moisés, dizendo: Diga ao povo de Israel, Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Essa foi a instrução de Deus para Moisés. Moisés, ele foi chamado, ele foi escolhido por Deus, e nesse tempo que ele foi chamado, ele ficou com um pouco de receio, ele ficou com medo. Na verdade, Moisés, ele não se achava capaz, e na verdade ele não era. Nós não somos capazes de realizar o projeto de Deus. Quem nos capacita é Deus. E o legal é que Deus ele vai nos capacitando à medida que nós vamos nos entregando. O trabalhar de Deus em nossas vidas, ele vai sendo gradativo. Então, quanto mais a gente se empenha para entrar neste caminho e se permitir ser usado por Ele, mais Ele nos capacita. Eu acredito que Deus ele até faz isso, porque a nossa natureza humana normalmente vai puxar para uma autossuficiência, Por isso que a gente encontra muitas pessoas se achando autossuficiente e começando a seguir esse caminho sozinho, dando continuidade à obra de Deus, mas sem Deus, achando que Deus está nesse caminho, mas sem Ele. Deus não está. Deus ele não precisa da nossa autossuficiência. Se fosse por isso, Ele não chamaria aqueles que não sabem de nada. Essa é a realidade. Ele escolheu Davi, por Moisés mesmo. Ele foi sendo capacitado por Deus durante o processo da caminhada. Mas Moisés, ele temeu, Moisés, ele começou a inventar um monte de desculpa, ele sempre começou a colocar à frente as imperfeições dele, como se Deus não soubesse. E nós vamos nos comparar a Moisés, porque muitas vezes Deus nos chama para fazer algo e a gente começa a colocar muitas desculpas, a gente começa a colocar, mostrar, trazer aquilo que está dentro de nós. Mas sabe o que é legal? Que se a gente está apresentando para Deus as nossas falhas e as nossas imperfeições, que vai nos impossibilitar de fazer, a gente já sabe que isso pode atrapalhar a nossa caminhada. Por que não permitir que Ele trate essas coisas? E não usar isso como uma desculpa. Aí, quando Deus ele vai trabalhar dentro de nós, ou geralmente quando a gente vai fazer algo, isso é revelado para nós, as pessoas vão olhar, ou até mesmo a gente olha e fala assim: nossa, mas eu não sabia que isso poderia atrapalhar. Mas basta um chamado de Deus para a gente expor e falar: Senhor, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Moisés ele começou a dar um monte de desculpas, e dentro dessas desculpas, Deus ele rebateu. Ele falou: mas quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para falar com o faraó? Quem sou eu para fazer essas coisas? Deus, então, ele sempre rebateu. Deus respondeu para ele: eu estarei com você. Você não vai conseguir, mas eu estarei junto. Eu vou com você, você não vai sozinho. Mas como que o povo vai saber que sou a pessoa certa para conduzir? Deus, ele olha e falou: eu vou fazer milagres através da sua vida. Você vai ser o instrumento. Todos verão que através de você, através da sua vida, eu manifestei o meu poder e os milagres vão surgir. Então Deus ele falou assim: não se preocupe, eu farei milagres e as pessoas verão. Então não é sobre você, não é sobre o que você carrega, é sobre você se permitir que essa presença de Deus ande com você, que Deus esteja com você. Depois Moisés ele vem e ele lança uma pergunta e fala para Deus: como as pessoas saberão quem é o Senhor? Porque Moisés começou a fazer comparação. O povo do Egito eles tinham deuses e tinham nomes. E Deus ele não tinha nome, era Deus. Aí Deus fala assim: fala para eles. Quando eles perguntarem, fala para eles que Javé é o meu nome. O eu sou. Eu sou aquele que faz do nada ao tudo. Eu sou aquele que traz à existência as coisas que não existem. Eu sou tudo aquilo que você precisa.
Aí ele continua e ele diz assim: Deus também instruiu a Moisés: diga ao povo de Israel, Javé, o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, me enviou a vocês. E assim eles saberão. E aí Deus ele dá continuidade falando assim: e esse será o meu nome para sempre, não vai mudar. Assim vai até o dia que ele vier nos buscar. E a gente encontra então Deus ele liberando uma palavra: meu nome não será esquecido. Eu sou aquilo que você precisa. O eu sou é o meu nome. E a gente encontra isso não só aqui Deus falando, mas no Novo Testamento nós encontramos também, mas agora a figura de Jesus também manifestando essa resposta que Deus deu a Moisés, dizendo que ele também é o eu sou. Quando as pessoas queriam saber quem era Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o alfa, o ômega, eu sou o início e o fim. Ele manifesta esse nome verdadeiro de Deus. A gente vê a manifestação do Pai no Filho agora. Jesus então trazendo essa revelação, né? Tudo aquilo que você precisa. Jesus então ele vem como eu sou. As pessoas precisavam de um direcionamento. As pessoas que estavam perdidas, ele fala: eu sou o caminho, vem a mim, eu sou o caminho. As pessoas que estavam com sede, precisavam de uma nova vida restaurada ali, ele fala: eu sou a fonte. Então ele vem para confirmar, né, essa palavra de Deus, de que ele é o eu sou, e esse nome vai durar para sempre. Não ficou apenas no Antigo e no Novo Testamento. Isso se manifesta dentro de nós hoje. Nós temos a presença do Espírito Santo. Hoje, no nosso meio, quem atua é o Espírito Santo. E o Espírito Santo atuando no nosso meio, ele vem também trazendo a manifestação da resposta de Deus, do nome de Deus, o eu sou. Quem é o Espírito Santo nos dias de hoje? O Espírito Santo é tudo aquilo que nós precisamos. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Quando você tem a presença de Deus, você tem tudo. Quando você tem a presença de Deus, você tem direcionamento. Quando você tem a presença de Deus, você tem uma condução. Quando você tem a presença de Deus, você tem um auxílio. Você tem um consolador, você tem um amigo. Você tem aquele que vai estar contigo todos os dias. Ele é e sempre será o eu sou na sua vida. Então eu não sei qual é a área da sua vida que o eu sou precisa se manifestar. Eu só sei de algo: se você chamar a presença dele para agir nessa situação, o eu sou virá sobre você e vai derramar graça e poder sobre a sua vida. Amém? Que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Deus abençoe.